Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal, meus irmãos. Um inscrito perguntou: Davi, você é fã do Michael Jackson? É por causa do óculos, né? Eu acho o cabelo e tal. Mas nada a ver, família. Eu, na verdade, nunca gostei muito do Michael Jackson, não, tá? Mas olhando alguns videoclipes dele, né? Antes dele mudar de cor, que ele era tipo camaleão, eu vi que realmente naqueles anos 80, 70 mais ou menos, ele vestia-se com um casaco assim vermelho também, né? E tinha o cabelo meio enrolado. Mas enfim, deixando essa besteira de lado, eu quero que você veja esse vídeo aqui que tá lá no Relevante News, e que ele demonstra um certo desespero e como essa política de fato é suja, meus irmãos. Deixa eu botar aqui esse bendito. Preste atenção nessa fala do presidente Bolsonaro. Ó. Eu não consigo entender o Tribunal Superior Eleitoral. Virou lá um grupo fechado. TSE Futebol Clube. O que se fala é lei. Até você vê são poucas semanas, o Alexandre Moraes falou que quem desconfiar do processo eleitoral vai ter o registro cassado e preso. Ô Alexandre, eu estou desconfiado. Vai prender? Vai caçar meu registro? Que democracia é essa? Você pode ver. Nós podemos desconfiar de tudo. Eu acho que até quando você desconfia em debate, você aperfeiçoa. Não tem nada que não possa ser mudado. E não vai ser dessa forma. Decisão de ministros. O próprio Barroso, há pouco tempo, teve nos Estados Unidos debatendo lá, né? Como tirar um presidente da República. E a gente vê certos absurdos que acontecem. Quando fala interferência, o ministro Barroso foi dentro da Câmara dos Deputados e interferiu, né? E a PEC do voto impresso foi derrotada. É uma interferência clara. Tá? Ele agora no debate com o Tabata Amaral, numa live, me trata como inimigo. Pois é, matéria aí do Relevante News. Bom, meus irmãos, o que me dá mais raiva, sinceramente, me deixa muito aborrecido, é esse jeito do Bolsonaro de tratar esse assunto como se fosse uma coisa de agora. Nossa, o Alexandre Imoral, né, que a gente chama ele carinhosamente assim, Alexandre Imoral, surtou e está fazendo atos antidemocráticos. Desde o começo, há muito tempo que ele vem fazendo isso. Qual é a surpresa, né? Inclusive, toda aquela palhaçada que foi feita no 7 de setembro era referente a isso. O próprio Bolsonaro e a turma dele, justamente por corrupção, família, porque isso aqui era fácil de resolver. E eu digo pra você como. Como assim, Davi? Como é que era fácil? Era dando um exemplo. Era ele mesmo abrindo mão dessa imunidade parlamentar e dizendo: olha, eu agora vou dar o exemplo e vou permitir que investigue tudo do meu governo. Pode quebrar aí sigilo, imunidade, tudo isso. E só peço uma coisa em troca, que faça a mesma coisa com os ministros do STF. Vai investigar agora o presidente da República e os ministros do STF. Colocava lá uma lei de urgência, fosse o que for, né? Tenho certeza que muitos parlamentares iam concordar com isso. Vamos dar o exemplo aqui de cima. Vai começar investigando aqui o presidente e os ministros do STF. Pronto, vamos limpar esse país. Se desse esse exemplo, mas você vê o quê? Você vê o contrário, o cara botando sigilo, para você ter noção, ele está colocando sigilo nas visitas dos pastores influentes lá no gabinete. Olha, esses pastores que estão vindo aí, estão fazendo o quê? O que é que eles vêm resolver aqui? Eles não são políticos, estão vindo aqui para quê? Não, agora ele vai entrar em sigilo de 100 anos. Inclusive fizeram essa pergunta a ele, né? Presidente, o senhor tem alguma coisa para esconder? Por que é que o senhor fica colocando sigilo em todo assunto espinhoso? A pessoa perguntou. E era um apoiador dele. E aí ele respondeu: daqui a 100 anos você vai descobrir. Quer dizer, daqui a 100 anos nenhum de nós vamos estar aqui, principalmente do jeito que a coisa vai, né? Se tiver um ou outro, não vai ter nem memória para lembrar mais dessas coisas. Então é uma palhaçada mesmo, família, o que está acontecendo aí. Aí como é que uma pessoa, né, age dessa maneira, pode cobrar alguma coisa? Sendo que eles mesmos melaram a CPI lava-toga, não fizeram a força, principalmente quando ela estava para ser implementada, não fizeram a força que deveria ter sido feita. Aí você vê aquelas pessoas que estavam com coragem, né, de falar alguma coisa contra esses ministros, não é contra a instituição, porque é engraçado, quando alguém fala alguma coisa contra os ministros, né, como o Alexandre Moral, por exemplo, aí já se coloca como se você estivesse atacando a instituição. O cara está falando de antidemocracia, ó, está falando em atacar a instituição. Não, nós estamos dizendo que pessoas que estão ali têm desconfiança há muito tempo, que se vende sentença, que estão agindo arbitrariamente, indo contra o interesse da sociedade e se desviando da sua função. Uma suspeita. Se existe de fato, vamos investigar. Mas por que não pode se investigar? E é engraçado, família, que eu vejo tanto jornalista, né, intelectual, que são até inteligentes, tem um que usa um chapeuzinho ridículo, esqueci o nome do infeliz agora, que virou pró-PT, né?
Antes denunciou muito o PT, falou muito das coisas absurdas que o PT estava fazendo agora, o governo atual pediu a cabeça dele, então ele está revoltado. No ato de vingança o cara fica passando a mão, né? O Datena também agora não sabe onde se encontra. Uma hora diz que votou no Lula e outra hora quer ser bolsonarista, mas os bolsonaristas vaiaram ele, aí ele quer voltar pro lado de Lula. Meu irmão, é como Enéas dizia, meus irmãos, cada vez mais que a gente vai entendendo um pouco mais de política, que a gente nunca entende de fato, né? A gente vai tentando entender os cenários. E a gente vai vendo o que Enéas falou e como aquele cara realmente estava na frente do tempo dele, família. E ele falava justamente sobre isso, né? Dessa nojeira que é a política, que o cara, uma hora tá falando mal daquele cara, aí ele perde a eleição, ou ele vê que não tem condição, aí ele vai e se junta com aquele que ele tá falando mal. Aí esse que ele se juntou agora, ele recebe uma proposta do outro que parece um pouco melhor, aí ele corre lá para aquele cara e começa a falar mal desse que ele tá e do outro que ele era. Meu amigo, é uma nojeira mesmo. É o político profissional, como o doutor Enéas falava, meu irmão. É ridículo mesmo isso que acontece no Brasil. Vou até colocar esse trechinho do Enéas falando. Hoje vou falar de uma figura gliscroide, repugnante, o político profissional. Ele nunca está fora do poder. Para ele qualquer cargo serve. Se perde uma eleição, será ministro daquele que ganhou. Fora das câmeras, todos se abraçam, rindo do senhor que é enganado por eles. Mentem com tanta propriedade e com tanto cinismo que parecem até dizer a verdade. São atores muito bons em um filme de patifaria, onde a miséria é a verdade e a promessa é a mentira. Carreira política é a escola do sorriso falso, da postura hipócrita, das promessas não cumpridas. Hoje deputado, amanhã presidente, volta senador, indo e vindo. Isto é carreira. Ao ser eleito, entrou em um sindicato. Na verdade, o sindicato dos políticos não existe de direito, mas existe de fato. É o mais forte sindicato do país. Eu não pertenço a essa classe podre. E, exatamente por isso, eu sou diferente de todos eles. Meu nome é Enéas. Eu pergunto, família, como alguém pode não concordar com o doutor Enéas, meus irmãos? O único jeito, meu irmão, realmente de o Brasil melhorar, porque tem gente que cobra isso, né? Principalmente quem cai de paraquedas aqui no canal. Diz, eu vejo vocês falando mal, tem alguma razão no que vocês falam, né? Diz assim, tem alguma razão, mas qual é a solução? Vamos fazer o quê? Bom, eu, sinceramente, eu vou anular meu voto. Eu não vou só justificar, eu não vou. Eu me recuso a votar em qualquer desses candidatos. Eu vejo gente falando de Ciro Gomes, meus irmãos, principalmente a gente aqui que fez o documentário falando sobre a Gungel, né? Inclusive eu vou fazer outro, porque dá até desgosto, família. Eu podia fazer um documentário falando da Gungel, né? Essa empresa nacional, porque não é a empresa, é o que ela representou aqui para o Brasil. Era a nossa indústria, a maior empresa brasileira, já estava vendendo para fora, estava crescendo muito pela qualidade dos carros, conseguiu vários contratos. E ela foi sabotada pelo próprio governo brasileiro, a mando das montadoras internacionais que estão aqui até hoje. O Gugel, o dono da fábrica, não era qualquer pessoa, não era um doido que disse, eu vou fazer um carro e começou a fazer qualquer porcaria. O cara trabalhou na GM, lá nos Estados Unidos. O cara viu projetos do Corvette, por exemplo, que era o carro de ponta da época. Até hoje é o principal carro da GM. Muitos pensam que é o Camaro, mas não é. Acima do Camaro tem o Corvette. Depois do Corvette, aí você tem que mudar de marca, que você já adquiriu o máximo da marca. A marca General Motors, Chevrolet, o máximo dela é o Corvette. Sempre foi. E aí ele trabalhando naquela tecnologia, ele viu que eles usavam umas peças de plástico duro. Ele disse, pô, vou levar isso para os meus carros. Né? Trabalhou lá vários anos, aprendeu todas as manhas. Era um cara realmente muito inteligente. Para vocês terem noção, ele ganhou uma bolsa, família. De tão inteligente que era aquele homem. Mas a ideia dele não era ser submisso, a ideia dele não era ser um capaz. Você vê, quando aparece alguém no Brasil com capacidade, ele vai logo para fora, ele é logo chamado para fora, venha-se embora para cá. Lá ele é doutrinado a entregar tudo que tem no país dele, a ser mais um servo do sistema, ele é convencido a isso. O poder só é dado àqueles que estão dispostos a se curvarem. Mas Gugel não, ele foi além, ele disse, não. Do jeito que eles fizeram eu também posso fazer, por que não? Eu quero no meu país um carro brasileiro. E veio com essa ideia e foi sabotado. E quem foi o cara que deu o golpe final na Gugel? Quem foi o cara que enfiou a faca no coração dele? Se chama Ciro Gomes. Eu podia fazer tudo detalhado aqui, mostrar reportagem, documento, mas eu já, quando tento fazer qualquer vídeo, que um vídeo desse, meu irmão, ele vai no mínimo uma semana de pesquisa.
juntando material, são coisas antigas, não é fácil de achar. Você às vezes tem que ler uma matéria de 200 páginas para tirar 2 linhas. Agora, como é que compensa se você faz um vídeo desse, né? Ele pega 10, 12, 15 mil visualizações e você fala de uma besteira que a Anitta fez com aquela entrevista de cocô, né? Literalmente uma entrevista de cocô, dá 20 mil. Quer dizer, como é que você vai trabalhar num conteúdo desse que exige tanto tempo? Dá para fazer o quê? No trabalho de fazer um vídeo desse, dá para fazer 10 do outro. E é o que o povo quer ver. Aí você tem que, infelizmente, usar isso para tentar despertar, para tentar conscientizar, jogar uma informação relevante ou mostrar um aspecto que a maioria não percebe. É isso que a gente faz. Eu vejo outros youtubers fazerem a mesma coisa. Coloca lá o título, né? Aí você diz, nossa, esse cara vai falar desse assunto imbecil, mas aí no meio o cara joga a informação valiosa no meio. Que é o que a gente tenta fazer, que é para pegar, principalmente esse gadão, né, que tá aí enchendo a cabeça de mais cocô, você tentar despertar ele, meu irmão. Agora, é difícil. São tempos difíceis. E até porque não é só pelo público não, família. As próprias plataformas hoje, e eu disse isso logo no começo, eu fui o pioneiro a dizer isso. Eu digo, olha, esses jornalistas vindo para cá, abrindo canal, televisão grande, né? A grande mídia toda fazendo canal aqui, eles vão passar informação para eles. Eu já vi as regras mudando. À medida que isso foi acontecendo, você via as regras mudando e favorecendo eles. Inclusive, eles queriam tirar até o selo, né, dos canais verificados. Só quem ia ficar com esse selinho era a mídia. Foi que o pessoal, a comunidade toda reclamou, foi que eles deixaram. Mas, então você vê que a ideia, meu irmão, era essa. Deixa a informação na mão deles. Porque se continuar deixando com as chances iguais, o pessoal não vai ouvir o repórter. Vai ouvir um cara como eu, porque eu represento você. Eu penso igual a você, eu sou povo como você. O Brasil chegou a esse nível, meus irmãos, por quê? Porque você tem um cara que nunca andou de ônibus, criando proposta para ônibus. Ah, mas eu sou empresário, eu estudei, mas você não passou, meu amigo, pelo problema. Não é o que eu falo mesmo desses psicólogos aí. O cara nunca casou e quer ensinar um casado a como é que ele vive bem com a esposa dele. Não vai, meu irmão. Você tem que perguntar a um senhor que é casado há 50 anos, a um velhinho que viveu a vida toda, foi fiel ali, criou os filhos na dificuldade com a esposa. Esse sabe lhe dar algum conselho. Agora perguntar a um cara desse, que às vezes nem de mulher gosta, e quer te ensinar como é que você vai segurar a tua mulher, é uma palhaçada, meu amigo. Isso não se aprende. É igual a dirigir. Tu pode ler 500 mil livros, meu amigo. Tu pode ler 500 mil livros. Tu não vai dirigir enquanto tu não pegar aqui e ver realmente se tu tem um dom ou não. É igual a desenhar também. Vai na teoria ali, tu lê 200 livros para fazer o traço. Vai aprender a desenhar, mas nunca vai ser aquele cara fenômeno mesmo, que tem o dom dado pelo Criador, que isso é dom. Então, meus irmãos, é triste isso, né? A gente vê o governo ainda enrolando as pessoas. Ele faz questão agora mesmo, no caso da Petrobras, né? Ele fala como se ele estivesse lutando contra aquele sistema que está ali, quando na verdade ele faz parte. Veja as declarações dele de 8 meses atrás. Não tem que ser assim mesmo, dizendo que a gasolina estava barata, metendo os aumentos aí, acontecendo, e ele caladinho. Agora, porque está chegando a época de eleição, aí ele tem que se... Não, peraí, ele tem que ficar numa posição como que esteja lutando contra um monstro, quando ele mesmo faz parte do monstro. E para tomar as atitudes que, repito, o doutor Enéas nos apresentou para fazer aquele projeto ali que realmente poderia melhorar o Brasil, porque Enéas hoje é ideia, não é mais um homem, é uma ideia de governo, é uma solução dos problemas da nação. Para fazer aquilo ali, o cara tem que ser limpo, meu irmão. Tinha que dar um exemplo, ó, vamos logo começar investigando eu, beleza? Se for provado que eu sou limpo, vocês também têm que provar para continuar nesse cargo. Vamos fazer uma limpeza do Brasil. Vamos mostrar às pessoas que é possível, né, a gente levantar esse país e ele ocupar a posição dele de primeiro lugar do mundo. Mas vão fazer como? Se na hora que quebrar um cingido desse, o cara já vai ser preso, com os fios e tudo. É isso, meus irmãos. E pior é ver gente ainda apoiando Lula, deixar isso claro. Porque quando a gente fala do governo, né, aí o cara diz, o cara tá com a camisa vermelha, deve ser de Lula. Meu irmão, Lula era pra estar preso. Lula nem na rua devia estar. Ele foi condenado por uma dúzia de juízes, não foi só Sérgio Moro, não provou a inocência, vem esses Supremos, cancela a decisão de toda uma investigação envolvendo milhares de pessoas, os caras agem arbitrariamente em favor de causa própria, solta o cara e coloca ele aí ilegível. Não tem discussão sobre Lula. Lula é só uma coisa, cadeia, só isso. PT todo, pra mim esse partido já era para ser diluído há muito tempo, meu irmão, há muito tempo. Pelos escândalos de corrupção que já teve, pelas propostas que já teve, inclusive de traição da pátria, criando, como a gente já falou, fora de São Paulo. Não tem o que falar de PT, meu irmão. É até chato você ter que parar, né, um raciocínio para falar de porcaria de PT. PT não existe mais. Não para cidadão de bem, não para gente esclarecida. E é engraçado, meus irmãos, que eu estou vendo um favorecimento, vou falar isso aqui para vocês rapidinho, desses canais que apoiam o PT e ficam passando pano, inclusive para criminoso. Né? Tem um dentuço aí falando exatamente isso. Não, os caras vão roubar porque o governo é muito ruim, aí o remédio é roubar. O cara
passando o pano pra ladrão, meu irmão. Eu digo, é muito vagabundo um cara desse. Aí, engraçado, o vídeo do cara tava com um... Eu vou mostrar a print aí pra você. Como é que pode uma coisa dessa, família? Eu duvido muito. É impossível isso acontecer. Eu vejo um favorecimento aí. Se for o cara mesmo ou alguém que tá ajudando pra isso, eu não sei. Mas é um absurdo o que tá acontecendo, meu irmão. Quem fala a verdade é classificado como discurso de ódio, tira um alcance do vídeo, deixa a pessoa lá no rabo da gata. Se você for uma pesquisa, o vídeo vai ser recomendado lá no 4 milhões e pouco. A pessoa vai ter que passar 4 milhões de páginas para chegar em você. É um absurdo o que está sendo feito, meu irmão. Mas como é que vai melhorar com a Twitter corrupto no poder? Enfim, meu irmão, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido a nossa mensagem. Compartilha, meu irmão, para que a gente ainda possa continuar por aqui dizendo a verdade enquanto for possível, tá certo? Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.